Gente, e se eu te dissesse que numa noite de sexta-feira, uma família que parecia viver em perfeita harmonia acabou despedaçada de um jeito que ninguém jamais poderia imaginar? E se eu te contasse que no lugar onde deveria existir amor, proteção, algo aconteceu que foi tão devastador que mudou para sempre a vida de todos os envolvidos. Hoje a gente vai conhecer a história de uma jovem chamada Scarlett, uma menina de apenas 14 anos de idade, cheia de sonhos e energia, que teve a sua vida interrompida de forma inesperada e, o mais chocante, pelo próprio pai. Essa é uma história que mistura amor, tragédia, culpa e, com certeza, uma dor que nenhum tempo do mundo vai ser capaz de curar. Pois é, o caso de hoje tá um verdadeiro Deus nos acuda, então pega o teu bom cafezinho e bora entender essa história comigo. Scarlett Vickers nasceu no primeiro semestre de 2010 na região de Darlington, onde passou toda a sua infância e também adolescência. Darlington, gente, é uma cidadezinha charmosa no condado de Durham, que fica no Reino Unido. Desde pequena, ela era descrita como uma menina alegre, carinhosa e muito próxima da família. Ela era filha única e, para os pais Simon Vickers e Sarah Hall, a Scarlett era mais do que uma filha. Ela era o centro do universo deles. Os seus pais, Simon e Sarah, estavam juntos havia 27 anos. Um relacionamento que, para quem olhava de fora, parecia bastante sólido, cheio de cumplicidade e um amor inabalável. Amigos, vizinhos e todos que conheciam aquela família diziam a mesma coisa. Aquela com certeza era uma família feliz, amorosa e inseparável. A família morava em uma casa simples na Geneva Road e levavam uma vida bastante comum. O Simon trabalhava numa fábrica, era um homem muito trabalhador, alguém que, apesar de algumas falhas, tentava de todas as formas manter a sua casa unida, sua família unida. Já a Sarah, além de mãe dedicada, era quem segurava as pontas naquele lar, coordenando todas as despesas e fazendo malabarismo com o pouco dinheiro que ganhava. Ela trabalhava meio período no comércio local e a Scarlett, no auge dos seus 14 anos, vivia aquela fase típica da adolescência. Ela adorava redes sociais, especialmente o TikTok, e estava sempre em busca de diversão. Nada, absolutamente nada, parecia indicar que algo tão horrível estava prestes a acontecer. Mas como sempre acontece em casos criminais que eu conto aqui na internet, às vezes coisas horríveis acontecem sem que ninguém preveja, ou mesmo perceba que algo ruim está para acontecer. E nesse caso, foi só ladeira abaixo. O que parecia apenas mais uma sexta-feira comum, em poucos minutos se tornaria o pior pesadelo de uma mãe, de um filho e, claro, de um pai. Era uma sexta-feira, dia 5 de julho de 2024, a noite em que tudo desmoronou. O Simon estava em casa assistindo a uma partida da Eurocopa na televisão e, segundo o que ele mesmo contou depois, ele tinha bebido uma quantidade considerável de vinho, cerca de 3/4 de uma garrafa mais ou menos, e também havia fumado um cigarro de haxixe. Não parecia nada muito fora do comum para a cultura britânica, especialmente numa sexta-feira, onde muita gente costuma relaxar com bebidas em casa depois de uma semana de trabalho, e até fuma ali algumas coisinhas. A Sarah, por sua vez, estava na cozinha preparando o jantar, um prato simples, espaguete à bolonhesa. A jovem Scarlett estava no seu quarto, navegando nas redes sociais, como qualquer adolescente faria na sua idade. Tudo parecia absolutamente normal, até que por volta das 10h15 da noite ela desceu as escadas e foi até a cozinha, dizendo que estava entediada e cansada da internet e que queria fazer alguma coisa. Quem nunca, né? Era um cenário absolutamente normal, a mãe cozinhando, a filha reclamando de tédio e o pai ali por perto curtindo o seu final de tarde. Não havia nenhum sinal de que em questão de minutos uma tragédia irreversível aconteceria. Mãe e filha de repente começaram a brincar, jogando uvas uma na outra, como se fosse uma guerrinha de comida, sabe? Elas riam e se divertiam com a brincadeira, totalmente inofensiva. Era um momento bobo, leve, de descontração, como tantas famílias costumam viver. Mas para o Simon, talvez por conta do cansaço, talvez porque
ele estivesse um pouco alterado pela bebida e pelo que tinha fumado, aquela brincadeira parecia irritante e estava dando nos nervos. Ele pediu para que elas parassem e foi aí que as coisas começaram a sair do controle. A Sarah, de uma forma totalmente brincalhona, deu uma leve beliscada em seu marido usando uma pinça de cozinha. Ela esperava que ele entrasse na brincadeira, mas ele fez cara de espanto, de irritação, gritando que tinha doído. E aí a sua filha acabou provocando um pouco, dizendo para ele parar de ser sensível e revidar a brincadeira, entrar no jogo. Só que o que ninguém esperava, o que ninguém poderia imaginar, seria a reação do Simon. O homem se levantou rapidamente, com os olhos arregalados, e infelizmente aquelas foram as últimas palavras da Scarlett, porque o que veio a seguir foi uma tragédia horrível. Mas o que exatamente aconteceu naquele momento e por que uma simples brincadeira se transformou em algo tão devastador? O pai da Scarlett disse aos investigadores muito tempo depois que num ato que misturava brincadeira e irritação, ele teria deslizado a mão sobre a bancada da cozinha onde pensava ver uma pinça e jogado o objeto em direção à filha. Só que o que ele não percebeu ou não quis perceber é que o que ele estava nas mãos não era uma pinça, era uma faca muito bem afiada. Foi uma única jogada e uma única facada profunda e certeira que atingiu o peito da Scarlett. A lâmina perfurou o seu pulmão esquerdo e atingiu o coração. Tudo aconteceu tão rápido que em segundos a garota caiu no chão sangrando. A Sarah, desesperada e atordoada, ligou para a emergência. Quando os paramédicos chegaram, apenas alguns minutos depois, eles encontraram uma cena devastadora. Eles tentaram de tudo, mas a jovem não resistiu. Era 11h50 da noite quando ela foi declarada oficialmente sem vida. Em questão de poucas horas, a família, que parecia sólida e feliz, havia sido destruída. A Scarlett, a menina que até poucas horas antes estava vendo vídeos no TikTok, postava vídeos dançando na mesma rede, agora estava sem vida. E o Simon, aquele pai amoroso e dedicado, se tornava o responsável pela tragédia. E a Sarah, coitada, ela perdeu tudo. Perdeu a sua filha, o seu parceiro, a sua casa e a sua vida como conhecia. E o que parecia ser apenas um acidente começou a ser questionado. Afinal, como uma brincadeira tão simples pode acabar em algo tão trágico? Teria sido realmente um acidente, como o Simon explicou, ou havia algo a mais por trás daquela história? Quando a polícia chegou na casa da família naquela noite, eles encontraram o Simon e a Sarah parados na porta da cozinha, sem saber o que fazer. Eles estavam simplesmente olhando para o corpo da filha no chão. Como já sabemos, a essa altura já era tarde demais para salvar a vida da Scarlett. A ferida era profunda demais, em um local vital demais. Aquele objeto atravessou o peito da menina, passou pelos ossos da costela, perfurou o pulmão e ainda atingiu o coração. Era uma ferida que não dava chance de sobrevivência. E eu fico pensando, se realmente ele jogou esse objeto, que força que ele usou para isso? Era o Hulk? Porque assim, imagina só, você lança um objeto cortante, pontudo, e ainda dá o azar daquele objeto entrar de ponta na sua filha com uma força que é capaz de atravessar um osso. É o quê? Uma bala? Uma espingarda que disparou aquele objeto cortante? Eu acho um pouco estranho, mas vamos seguir, né? Bom, as mídias anunciaram em todos os meios de comunicação que a Scarlett Vickers faleceu ali mesmo na cozinha de casa com apenas 14 anos de idade. Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que o desespero da Sarah era visível. Ela estava em estado de choque. Já o Simon, por outro lado, ele parecia atordoado e, segundo os policiais, estava claramente intoxicado com substâncias. Ele mal conseguia falar direito, seu hálito cheirava a álcool, a sua fala era arrastada e molenga, e quando um dos agentes perguntou o que havia acontecido, a resposta dele foi bem simples e chocante: estávamos brincando. Era difícil para qualquer um ali acreditar que uma brincadeira entre pai e filha pudesse acabar daquela maneira.
Ainda assim, de acordo com o protocolo, a polícia prendeu o Simon no local sob suspeita de envolvimento na morte da filha. A Sarah também foi detida, mas logo foi liberada, bem no dia seguinte, depois que ficou claro que ela não tinha absolutamente nada a ver com o que aconteceu, nenhuma participação na morte da filha. A partir daí, começava uma investigação difícil e dolorosa, e quando Simon foi levado para a delegacia, os seus primeiros depoimentos pareciam confusos e cheios de contradição. Primeiro ele disse que tinha jogado uma pinça de cozinha na sua filha. Depois disse que a garota tinha se jogado sobre aquele objeto cortante. Em uma outra versão, ele afirmou que havia deslizado as pinças pela bancada da cozinha e que elas, de alguma forma, atingiram a filha. As versões mudavam e isso acendia ainda mais o alerta para a polícia. Durante as entrevistas, o Simon chorava, dizia que amava a filha, que jamais teria feito mal a ela de propósito. Contava que naquela noite eles tinham jantado juntos, que estavam brincando e que tudo não passava de um evento trágico, de um acidente, de uma fatalidade. E aqui entra um detalhe importante, porque quando os investigadores começaram a olhar mais de perto para o Simon Vickers, eles descobriram algo que ninguém esperava e que mudaria totalmente o rumo dessa investigação. Os investigadores descobriram que o Simon tinha um passado que nem todo mundo conhecia. Em 1993, quando ele tinha apenas 19 anos, o homem foi condenado por ferir outra pessoa com uma lâmina, usando uma faca Stanley. Na época, ele chegou a cumprir 2 anos de prisão. Esse histórico de violência antiga, ainda que tão distante no tempo, acabava pintando o suspeito sob uma luz diferente, porque havia um histórico. Aquele era mesmo só um pai brincalhão que cometeu um erro terrível, ou havia nele uma tendência para explosões de raiva que, sob certas condições, poderia gerar uma tragédia como aquela? Essas eram as perguntas que a polícia precisava responder, e precisava responder logo, porque a mídia estava alucinada em cima do caso. Enquanto isso, a Sarah, devastada, defendia o Simon com todas as forças, com unhas e dentes. Ela dizia que ele jamais seria capaz de fazer algo contra a filha, que o que aconteceu naquela cozinha não passou de um acidente horrível, que a Scarlett era amada, que aquela casa era um lar feliz, sem sinais de briga ou agressões. E de fato, os vizinhos e amigos e familiares diziam o mesmo, confirmavam essa tese. Não havia denúncias anteriores de violência doméstica, não havia um histórico de maus tratos e nem nada do tipo. Aliás, muito pelo contrário, para todo mundo que conhecia os Vickers, o Simon era um pai carinhoso, presente, um homem dedicado à filha, mas mesmo assim, o fato era inegável. A garota estava sem vida e a morte dela tinha sido causada pela ação do próprio pai. Era uma linha muito tênue entre a tragédia e o crime, e caberia à justiça decidir em qual dessas categorias o caso se encaixava. Durante as investigações, a polícia foi atrás de todas as evidências, testemunhos, exames forenses, análises da cena do crime e todas essas coisas. E foi justamente a perícia que trouxe respostas ainda mais perturbadoras. O ferimento no corpo da Scarlett era muito profundo, cerca de 11 centímetros. Para causar uma perfuração desse tipo, não seria possível apenas um esbarrão ou um acidente bobo. Era necessário força, pressão contínua e principalmente controle do objeto, ou seja, o golpe que tirou a vida daquela menina foi muito provavelmente desferido com o objeto sendo segurado firmemente na mão de quem utilizou. Não tinha como aquele objeto ter sido arremessado e causar aquele estrago. E essa conclusão técnica foi fundamental para mudar o rumo do processo. Já não era apenas uma questão de acidente doméstico. Aquilo não colava. E a partir daquele momento, o Simon Vickers passou a ser formalmente acusado pela morte da própria filha. Ele, no entanto, se recusava a aceitar um acordo judicial. Os advogados ofereceram a ele a chance de se declarar culpado por homicídio culposo, ou seja, reconhecendo que causou a morte da filha, mas sem intenção de fazê-lo, que é o que ele acabava alegando, e se ele aceitasse, a pena poderia ser bem menor, cerca de 5 a 10 anos de prisão,
considerando o tempo que ele já havia passado preso, aguardando o julgamento, talvez saísse livre em menos de 3 anos. Mas o homem recusou, ele dizia que não era um assassino nem sem querer, ele não tinha se tornado um assassino porque sem querer atingiu a filha com uma faca. Porque na cabeça dele o que importava era a intenção, e se ele não tinha intenção de fazer aquilo, ele era totalmente inocente, e ele não podia admitir uma culpa que, segundo ele, não carregava. Ele decidiu enfrentar o julgamento e apostar tudo ou nada na esperança de provar que tudo não passou de uma sucessão de infelizes erros. Só que essa decisão teria consequências sérias. E começava então o julgamento, e as versões apresentadas ao júri deixariam todos em dúvida sobre o que realmente aconteceu naquela cozinha. O julgamento de Simon Vickers teve início no dia 14 de janeiro de 2025 no tribunal de Teesside, no Reino Unido. A atmosfera era pesada, carregada pela dor de uma tragédia que havia destruído uma família inteira. O promotor responsável pelo caso, Mark McCone, apresentou para o júri um cenário difícil de ser ignorado. De acordo com a acusação, o Simon, sob o efeito de álcool e haxixe, teria se irritado com a filha naquela noite. E num momento de raiva, acabou atingindo a Scarlett com um golpe que atravessou o seu peito e atingiu o seu coração e pulmão. Não existiam relatos de um histórico de violência doméstica naquela casa, mas tinha sim o histórico do Simon com irritabilidade. Aquela família, gente, era descrita por todos que a conheciam como unida, amorosa e tranquila. Só que naquela noite, segundo o Ministério Público, uma explosão de fúria transformou tudo para sempre. Durante o julgamento, os especialistas forenses trouxeram elementos que pesaram ainda mais contra o Simon. A doutora Jennifer Bolton, uma das maiores autoridades em patologia forense, explicou que a perfuração no corpo da Scarlett tinha cerca de 11 centímetros de profundidade, e que, para atingir aquela extensão, seria necessário que o objeto estivesse firmemente seguro, com uma força muito bem aplicada. A hipótese de um acidente ou de um simples esbarrão foi praticamente descartada, não existia essa opção de acordo com os fatos. A versão do Simon, no entanto, tentava pintar uma outra imagem. De acordo com o seu depoimento, aquela tragédia teria sido fruto de uma sucessão de equívocos. Ele dizia que, independente de como aconteceu, se foi com firmeza ou não, ele acreditava que estava com pinças de cozinha na mão e não com uma faca. Segundo ele, a Scarlett se aproximou no momento errado e o contato com a lâmina teria acontecido de forma totalmente acidental. A defesa, liderada pelo advogado Nicholas Lumley, procurou humanizar o Simon diante do júri. Foi reforçado que ele era um pai amoroso, dedicado, que tratava a Scarlett como a sua menina dos olhos. Foi mencionado que ele e a Sarah tinham tentado por anos ter um filho, passando inclusive por uma perda gestacional antes da Scarlett nascer. A defesa descreveu aquela sexta-feira como uma noite comum que acabou tragicamente. Mesmo assim, as evidências físicas contavam uma outra história. A profundidade do ferimento, a trajetória da faca, a força necessária para causar aquele tipo de dano, de ferimento, e a altura da Scarlett, que dificultava ainda mais a teoria de um contato acidental com uma faca que estava na bancada ou de qualquer outra forma, qualquer tipo de acidente, não fazia sentido de acordo com as análises, principalmente periciais. E um outro ponto que pesou contra o Simon foi o seu histórico. Embora tivesse acontecido há mais de 30 anos, a condenação dele por ferir outra pessoa com uma faca Stanley ainda era um fato. E o passado voltava para assombrá-lo. Em um momento decisivo, o Simon subiu ao banco das testemunhas durante o julgamento. Em lágrimas, falou sobre o amor que sentia pela filha e sobre como ela tinha mudado a sua vida. Ele reafirmou que jamais teria feito mal a Scarlett intencionalmente. A sua voz estava embargada e a sua postura muito abatida, o que demonstrava até um sentimento real. O que traziam dúvidas era se todo esse sentimento era realmente pela perda da filha ou pela possibilidade de passar o resto da vida na prisão. A Sarah, a mãe da vítima, também foi chamada para depor. Em seu momento de fala, ela defendeu o marido. Ela descreveu a família como uma família
unida, amorosa e sem histórico de violência. Ela disse que jamais teve medo do seu parceiro ou suspeitas de que ele pudesse agir com agressividade, porque ela sabia da índole do seu marido, especialmente em relação à sua filha. O testemunho da Sarah foi forte e foi carregado de emoção. Era difícil ignorar a dor de uma mãe que, ao mesmo tempo em que chorava pela filha perdida, lutava para salvar a dignidade do homem que ela amava. Mesmo assim, o júri precisava se concentrar nos fatos, e os fatos eram duros. Depois de horas de tensão e expectativa, a decisão foi anunciada, e com ela veio o peso de uma verdade irreversível. Depois de 13 horas de deliberação, no dia 27 de janeiro de 2025, o veredito foi anunciado. Por maioria de 10 votos contra 2, o júri declarou Simon Vickers culpado pela morte da sua filha. No momento em que a decisão foi lida, a reação no tribunal foi de choque. A Sarah ficou visivelmente abalada, os familiares em prantos pareciam simplesmente não conseguir acreditar no que ouviam, e o Simon estava totalmente imóvel, nenhuma palavra, nenhum gesto. Ele estava em choque, incrédulo. O juiz, Sr. Cotter, foi firme em sua fala durante a sentença. Ele afirmou que o Simon havia causado a morte da sua própria filha num momento de fúria e que a versão apresentada por ele, alegando um acidente com as pinças de cozinha ou até mesmo com a faca, era simplesmente implausível diante da análise forense e da perícia. Ele deixou claro que apenas o Simon sabia exatamente o que aconteceu naquela cozinha, mas que as provas não deixavam dúvidas sobre a responsabilidade dele pela tragédia. O Simon Vickers foi sentenciado à pena de prisão perpétua com uma pena mínima de 15 anos antes de poder solicitar liberdade condicional. Esse era o desfecho inevitável de uma noite que deveria ter sido apenas mais uma sexta-feira comum para uma família comum. A partir daquele momento, o que restou foi um vazio. A Scarlett, que poucos meses depois completaria 15 anos, teve a sua vida interrompida de forma brutal. A sua mãe, a Sarah, devastada, perdeu não apenas a filha, mas também o parceiro com quem construiu uma vida de quase 3 décadas. E o Simon, mesmo afirmando nunca ter desejado o que aconteceu, passou a carregar para sempre a marca de ter sido o responsável pela perda mais dolorosa que um pai poderia causar. E aqui entra um ponto que foi muito falado sobre esse caso. Foi dito muito sobre talvez ele realmente não ter tido a intenção de tirar a vida da Scarlett, mas que tudo ocorreu pelo descontrole após o uso das substâncias e do álcool. O que foi dito é que, na verdade, ele estava bêbado demais, chapado demais para entender o que estava fazendo. Após a sentença, a dor que já consumia aquela família se tornou ainda mais insuportável. A Sarah Hall, que durante todo o julgamento defendeu o parceiro, agora se via sozinha, mergulhada num luto que era duro. A perda irreparável da filha e a condenação do homem que ela amava. E ela estava bem brava, tá? Ela queria justiça. Para ela, a prisão do seu marido era algo injusto. Os vizinhos e amigos da família também tentavam assimilar tudo o que tinha acontecido. A cidadezinha de Darlington, que era conhecida pela tranquilidade e pelas ruas cheias de vida, agora carregava a lembrança amarga de uma tragédia que nunca seria esquecida. E isso é bem verdade, a gente percebe que cidades pequenas é difícil acontecer as coisas, e quando acontece algo desse tipo, marca aquele lugar. Simon Vickers foi levado para cumprir a sua pena em um presídio britânico, condenado a refletir sobre aquela noite por no mínimo 15 anos. E eu não sei se ele vai conseguir liberdade condicional, porque normalmente o tribunal de condicional sempre olha o histórico, e por mais que seja que tenha acontecido há muito tempo antes, cerca de 20, 30 anos antes, aquele episódio da faca Stanley, aquilo estava na ficha dele e vai ficar até o dia da audiência de condicional. Então talvez ele nem consiga condicional logo num primeiro momento e tenha que cumprir muitos anos de prisão. É claro que eu quero saber a sua opinião, então deixa pra mim o que você acha disso tudo aqui nos comentários. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.